12h30 teremos a programação cultural sob a coordenação da infância, da diretoria de infância. Com vocês, novamente, nosso irmão Marco. Bom, agora nós vamos para os finalmente, né? Então, se você tem dúvida, desentendimento, raiva, mágoa, ressentimento, agora é a hora de expressar e da gente lidar com isso, hein? Trouxe para vocês uma frase de um autor junguiano bem importante e muito difícil da gente perceber essa diferença entre repressão e disciplina. Mas isso já estava lá em Allan Kardec quando ele fala da questão do domar as más tendências. Ele está falando de um disciplinar, porque a nossa transformação moral ela vai se dar ao longo de séculos e mais séculos. Tem uma passagem do espírito Nélio Lúcio. Vocês já ouviram falar no Nélio Lúcio, que escreve aquele livro Jesus no Lar? Tem um momento, no Nascente de Bênçãos, agora não lembro o livro, mas tem um livro que é praticamente da família dele, se eu não me engano é a neta dele que organiza, a respeito da vida dele, de alguns momentos onde eles faziam o Evangelho no Lar junto com o Chico. E Nélio Lúcio dava algumas comunicações, e tem várias comunicações de Nélio Lúcio para o Chico Xavier. E tem um momento que ele descreve lá uma determinada situação, uma questão complicada, um sentimento da parte dele, e ele diz assim: não se iludam, porque os sentimentos se desenvolvem no cadinho doloroso dos séculos. E eu achei essa colocação extraordinária, porque nós estamos falando do pensamento espírita que compreende o sujeito ao longo das milhares de reencarnações. A gente quer resolver as coisas de uma hora para outra, a gente quer mudar de uma hora para outra, a gente quer amar de uma hora para outra. E então, como nós somos incapazes de realizar este percurso instantaneamente, o que o ego faz é mudar em aparência, é mudar por fora. Então, se eu não consigo me identificar naquele discurso de amor como uma postura universal e não reconheço que este é um processo que se dará no cadinho doloroso dos séculos, o que a gente faz? A gente mascara um amor universal. Teve uma ocasião que eu fui convidar uma amiga nossa para um trabalho voluntário. Nós estávamos começando um trabalho num asilo e ela estava meio afastada do centro. Eu fui visitá-la para a gente conversar um pouco e no final eu sabia que o meu objetivo era de convidá-la para um trabalho voluntário. E aí a gente conversa vai, conversa vem. Ela estava mais para louca e fascinada do que para equilibrada, e ela disse: Marlon, você sabe que eu já estou na fase do amor universal. Eu não estou mais nessa do amor do um para um. Eu digo: nossa, que coisa boa. Porque eu vim justamente te convidar para um trabalho assistencial que a gente vai começar num asilo. Aí ela diz: ah, mas daí não dá. Porque eu amo tanto aquelas velhinhas, tanto, 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 que eu saio muito mal quando eu vou no asilo, que eu fico tão abalada com o sofrimento delas, eu fico tão mexida que eu não posso ir no asilo. Eu fico aqui em casa orando por vocês no horário que vocês estiverem lá no asilo. Mas o começo do discurso desta alma penada é de que ela estava na fase do amor universal. Vocês acreditam que ela estava na fase do amor universal? Então, como é lindo o amor universal,
E eu não quero pagar o preço, não consigo fazer essa construção por uma perspectiva imediatista e rasa. Eu então crio um discurso do amor universal, mas não faço a construção do amor universal. Se nós não nos olharmos como espíritos num processo evolutivo milenar, nós nos atrapalhamos no meio da caminhada e fortalecemos a construção das máscaras. Porque o percurso é lento aos nossos olhos imediatistas, mas é no tempo da vida. Não poderia ser chamado de lento, porque sim, o espírito imortal, produto de milhares de reencarnações, vai se modificar ao longo de outras milhares de reencarnações. E como diz Neio Lúcio, a elaboração dos nossos sentimentos se dará no cadinho doloroso dos séculos. E a gente quer hoje não sentir raiva, a gente quer hoje não ser invejoso, não ser vaidoso, quer sentir o amor universal. Não faça isso, porque nesta pressa e nesta ânsia você nega quem você é, constrói máscaras e discursos que não condizem com a realidade, e vai dar muito mais trabalho lá na frente. Está gravando ou não está mais gravando? Tá? Eu ia contar uma coisa se não estivesse gravando. Mas eu vou dar uma amenizada, então, mas vou falar para vocês. Eu vejo no consultório pessoas, em especial os espíritas, que quando adentraram uma religião, ou quando começaram o espiritismo, interromperam o processo evolutivo e fortaleceram o desenvolvimento das máscaras. E eu vi, não foi nem de uma e nem de duas pessoas, a mesma descrição, ao dizerem: a minha sensação então é que quando eu comecei no centro espírita, eu quis me tornar uma outra pessoa, e agora eu estou tendo que voltar a entrar em contato com aquela pessoa que ficou interrompida para fazer o meu processo evolutivo de verdade. Porque nós entramos no centro espírita, infelizmente, com um discurso pejorativo e moralista que não condiz com Allan Kardec, uma obrigação de perfeição, de transformação, de universalidade que não condiz com a proposta de Kardec. E quando eu enxergo quem eu sou e vejo aquele mundo aparentemente perfeito, isso gera um conflito. Eu não consigo pensar que, assim como eu mascaro os meus comportamentos, aquelas pessoas também estão mascarando os comportamentos. E está todo mundo no mesmo barco, e eu me sinto um peixe fora d'água. Eu me sinto inadequado e me obrigo a forçar uma mudança que não é verdadeira e que atrapalha o processo de desenvolvimento moral. E é por esse mesmo motivo que, quando a gente descobre um palestrante espírita doente, psiquicamente falando, com transtorno mental, tomar remédio, o outro lá na prostituição, o outro aqui, ali, a gente fica horrorizado: meu Deus! Aí ele fica decepcionado, quer sair do centro espírita, porque a gente fantasiou uma coisa que não condiz com a nossa realidade. E aí vejam que coisa linda. Manuel Filomeno de Miranda escreveu 3 obras que ficou conhecido como a série Transição Planetária. Ou seja, leia esses livros: Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbação Espiritual. E nós vamos encontrar Manuel Filomeno de Miranda descrevendo tragédias no movimento espírita. O outro era tesoureiro de uma das instituições mais importantes do país, e por um determinado momento usa do dinheiro desviado do centro espírita para prostituição. Em Amanhecer, em Perturbação Espiritual, nós temos o presidente de uma das mais importantes instituições do país, um atendimento fraterno, fazendo sexo com a atendida, que engravida
e ele obriga ou tenta obrigar a menina a cometer o aborto. Por que Manuel Filomeno de Miranda fala dessas coisas? Para denegrir o movimento? Ele fala dos processos obsessivos, mas lá nas suas primeiras obras, na década de 80, ele já tinha explicado que os processos obsessivos se dão pelos conteúdos pessoais, que fazem as conexões entre as interferências. Então ele está falando das nossas fragilidades morais. E não trouxe qualquer centro espírita. As falas são significativas. Do centro espírita, de um dos centros espíritas mais importantes do país. Nós estamos falando de instituições de renome, de presidente, de tesoureiro, de pessoas responsáveis, para nos mostrar como somos falhos, como somos pequenos, como somos frágeis. Mas não um falho pequeno ou frágil pejorativo da porcaria que não presta para nada, mas um falho pequeno que precisa estar sob o cuidado da disciplina. Porque se eu parar de prestar atenção na minha sexualidade, ela vai desandar. Se eu parar de cuidar da minha agressividade, eu vou ser agressivo sem perceber. Se eu parar de cuidar da minha vaidade, eu vou estar satisfazendo a minha vaidade no púlpito. Se eu parar de cuidar do meu orgulho, eu vou estar ferindo as pessoas sem tomar consciência. Nós somos sim orgulhosos, vaidosos, temos nossas questões na área da sexualidade, mas o fantástico de tudo isso é descobrir que está tudo bem. Somos espíritos comprometidos com o passado, e Deus nos ama apesar de quem nós somos. E a maior testificação do amor de Deus é a presente reencarnação. Porque se Ele nos põe na Terra, se Ele nos dá a oportunidade de reencarnarmos, é pelo seu amor, é por acreditar em nós. Já reconhecendo o presídio, o hospital, o sítio não são, que todos nós fazemos parte. E o médico ama os seus pacientes, porque reconhece a condição que eles estão. Então os espíritos nos amam apesar de quem nós somos, os espíritos superiores. E o problema não está em reconhecermos a nossa pequenez moral. O problema está em querermos não ser, porque aí vem a vaidade para tentar esconder a minha feiura. Aí vem a arrogância para tentar esconder a minha pequenez. Aí vem a inveja para tentar destituir o outro daquilo que eu não tenho. Aí vem a sexualidade para tentar me fazer valorizado e desejado frente àquilo que eu não sou. E aí vem a ganância para eu tentar provar um dinheiro ou um valor ou uma riqueza que de fato eu não tenho. E aí vem a ânsia pelo poder para tentar me mostrar uma estatura moral que não me cabe. E aí eu vou tentar ser aquilo que eu não sou. Então os vícios morais, eles não vêm por causa da coitada da Eva. Os nossos vícios morais, eles decorrem da nossa incapacidade de aceitarmos o nosso lugar pequeno de espíritos num processo evolutivo, num mundo de provas e expiações. E daí eu não me culpo, porque a culpa ela é decorrente de um nível de exigência exacerbado. O sujeito da culpa é o sujeito egocêntrico. O sujeito da culpa é o indivíduo que não admite que possa ter errado. Ele tinha que saber. Mas Marlon, eu já errei 3 vezes, porque só podia errar 2. Mas quando a gente assume que está no mundo de provas e expiações, a gente sabe que vai errar 2, 3, 50 vezes. E que o nosso compromisso evolutivo não está em não errar. Não está em ser superior, está no autodescobrimento. E quando eu erro e volto a repetir os mesmos erros, a minha pergunta não é como não errar, porque essa é a pergunta do arrogante. Eu sei que vou errar, porque sou um espírito imperfeito. Então a minha pergunta é o que eu aprendo com esse erro. O dependente químico que não aceita a possibilidade da recaída é o que dá mais trabalho, é o que mais sofre.
Então começaram a surgir teorias dizendo a recaída faz parte do tratamento. Porque se você vier a recair, você aprendeu alguma coisa a mais que você vai estar atento no próximo momento. Olha que coisa linda! Então, se você recair, tudo bem. A nossa pergunta vai ser: o que você aprende agora com a recaída? Que aqueles amigos não dão certo, eu preciso mudar aquele convívio. E na outra vez, eu talvez recaia de volta, e então eu vou aprender outras coisas, e outras coisas, e outras coisas. Mas como me reconheço como um espírito frágil, no processo de aprendizagem, eu recaio. Eu volto a cometer erros parecidos, porque a partir disso eu estou no processo de aprendizagem. Agora o sujeito arrogante não pode recair, porque ele tem que acertar, porque ele tem que ser correto, porque ele tem que estar acima. Aí quando ele começa a ver a sua pobreza interna, então ele vai ter que compensar isso com o dinheiro e se torna um ganancioso. Quando ele começa a ver a sua feiura, ele então vai achar que ninguém vai amar, então ele tem que dominar a pessoa que ele está e se torna ciumento, querendo manter a pessoa presa a ele, porque se ela olhar para quem ele é, ela não vai amar. E aí vão aparecendo todos os nossos vícios morais, como consequência da nossa incapacidade de nos conhecermos e de suportarmos quem nós somos. Carl Gustav Jung tem uma frase que eu amo e que eu digo que isso tem que ser frase da vida: não há nada mais difícil do que suportar a si mesmo. Não há nada mais difícil do que suportar a si mesmo. O que nós temos suportado são as questões egóicas. Aquilo que a gente faz, o carro que a gente tem, o cargo que ocupa, as coisas lá fora. Mas quando a gente começa a mexer mais profundamente, a gente vai descobrir o frágil, o pequeno. A gente vai descobrir por que estamos no mundo considerado presídio. Porque a gente entra em contato com a delinquência. A gente vai descobrir por que estamos no mundo considerado um hospital. Porque aí a gente começou a entrar em contato com as doenças dentro de nós. Por que estamos no mundo que Allan Kardec compara com um subúrbio? E de repente eu vejo pessoas no centro espírita sofrendo, dizendo: meu Deus, eu sou um monstro. Porque no dia que o meu marido quis se separar, eu não queria, mas eu não estava preocupado em mim, eu estava preocupado com ele, eu estava preocupado com o dinheiro, eu estava preocupado em como eu ia ficar. E depois que a gente se separou, eu queria ver ele se ferrando só para ele se convencer de que ele tinha feito um erro em me abandonar. E hoje eu vejo que eu fui um monstro, porque eu dificultei tudo que podia. Aí eu digo: pois bem, agora você entende por que você está no mundo de provas e expiações. Porque se você não fosse essa pessoa que você é, você estaria num mundo feliz, num mundo celeste, lá para frente. Agora você olha para essa pessoa egoísta, que esqueceu de tudo que aconteceu nas relações, que se perdeu de si mesma, que prejudicou o outro, mesmo quando amava e queria estar perto. Agora você está entendendo por que você está no mundo de provas e expiações. De pessoas que se perdem na área da sexualidade, que traem, que se corrompem, e aí fala: meu Deus do céu, mas que nojo de quem eu sou. Pois bem, agora você está entendendo porque você está no mundo de provas e expiações. Porque Allan Kardec foi supervisionado pelo Espírito de verdade. Se ele tivesse pegando muito pesado de dizer presídio, hospital, sítio maldição, o Espírito de verdade intervinha aqui, como fez intervenções. Por que deixou passar uma frase dessa? Será que é porque está errado? Ou porque nós não reconhecemos que somos doentes, que somos criminosos, que somos seres ainda atrapalhados no meio do caminho? E não há problema em reconhecer isso. Eu lembro de um cantor evangélico. Eu gosto muito de músicas evangélicas porque eles têm uma postura de louvor, de entrega ao Cristo, a Deus, assim, que toca demais. E tem um cantor evangélico chamado Leonardo Gonçalves. E aí, num show que ele gravou no último DVD, ele disse assim, no meio das falas lá, entre músicas, no meio das falas, ele disse assim:
Se vocês soubessem quem eu sou e o que vai aqui dentro, muito provavelmente vocês não iriam estar aqui assistindo o meu show. E se você soubesse o que vai dentro da pessoa que está do teu lado, muito provavelmente você não estaria sentado do lado dessa pessoa. Mas sabe o que é o mais belo de tudo isso? É que isso nos torna iguais. Isso é o sentimento de comunhão, de humanidade. Isso é a vivência do amor. O amor não vem como uma estratégia egóica de fora para dentro. O amor não é uma escolha enquanto atitude ou enquanto comportamento. Isso são personas, isso são máscaras. O amor é uma fonte que decorre naturalmente do reconhecimento de quem nós somos. E aqui eu quero tentar explicar para vocês um pouquinho sobre o ego e o self, nisso que nós havíamos falado do eixo ego-self. Mas vai ser raso, eu não vou conseguir trazer os PowerPoints com risco de trazer muita citação e não construir a ideia. Então vou tentar simplificar, mas ver se faz sentido para vocês. E ainda sobrar um tempinho caso a gente tenha alguma pergunta. Então, nós já configuramos um pouco que o ego, ele é uma construção externa. O ego se reconstrói a cada reencarnação. O self, a nossa verdade, quem nós somos, é o espírito imortal que vem se construindo ao longo de milênios. Então, por isso, é inquestionável. Não há como você fugir. Lembra quando eu falava da prostituta que vem ao longo de milhares de encarnações, ou que vem ao longo de muitas encarnações se perdendo na área da sexualidade? Agora ela quer reencarnar e virar santa. Vai dar certo? Não vai. Por que não vai dar certo? Porque existe uma verdade. Ela é um espírito que nesta condição atual está comprometida e atrapalhada com as questões sexuais. Essa é a sua verdade. E se ela tentar negar a sua verdade, ela vai para o convento, perturbar o convento e fazer sexo dentro do convento. Então essa verdade veio se construindo ao longo de várias reencarnações. E por isso não há como fugir dela. Mas este espírito, com estes traços, com estas questões, com este percurso, reencarna agora, num contexto com estes pais, com esta família, nesta sociedade, nesta cultura. E ele vai tentar se adaptar a esta cultura. O ego é a partezinha do inconsciente que se relaciona com o mundo lá fora. E ele tem prioritariamente uma função: mediar entre o mundo interno e o mundo externo. A criança está com fome e ela chora. Não existe ainda uma mediação entre o mundo interno e o mundo externo. Se lá dentro está um caos por causa da fome, ela faz um caos aqui fora por causa da fome. Aí ela começa a entender que quando ela chora um pouco, dali a tempos, ela escuta a mãe preparando mamar. Ela diz: se acalma, já estou fazendo teu mamar. E alguns deles já começam a se acalmar. Porque começa ali a estruturar-se algo no psiquismo do sujeito, dizendo para o mundo interno: dá uma segurada, que já vem mamar. Quem faz esta mediação entre o mundo interno e o mundo externo é o ego. Então hoje, eu não sei vocês, mas a hora que tocou o despertador, a minha vontade era dizer: vamos ficar dormindo. Pelo amor de Jesus Cristo, nós estamos no Pará. Tem rio para tomar banho, sol maravilhoso, tem um café maravilhoso. Para que pressa de acordar? Aí o ego diz: precisamos levantar, temos um compromisso. Eles já queriam pegar a gente 7 horas da manhã, já conseguiu negociar para 8h15, está ótimo. Acorda, vai tomar banho, se arrumar. Aí chega lá no café da manhã, não sei se você já for no hotel que eu estou. Aí tem uma ilha com uma mulher lá para fazer o mexido, tapioca, um monte de coisa, um monte de vasilhinha.
bota tudo nos ovos mexidos aí para mim, quero morrer de comer esse negócio, que amanhã não vai dar tempo. Mas daí diz, não, tem que comer pouco, porque se for empanturrado para a palestra, não vai conseguir fazer minimamente a palestra. E você não veio aqui para passear, você veio para fazer a palestra. Quem faz isso? É o ego. O ego está o tempo inteiro mediando entre o mundo interno e o mundo externo, entre os nossos desejos e os nossos compromissos, entre as nossas necessidades, as proibições e as restrições. O ego, ele faz esta mediação. Mas entenda que o lugar dele é um lugar de mediação. Quando a mulher prostituta de outras reencarnações agora reencarna, e a mãe diz, meu Deus, ela parece Santa Clara, ia ser meu sonho se essa filha virasse freira. E a menina já está lá com 4 anos fervendo, exprimindo, fazendo e acontecendo, e a mãe querendo que ela seja freira. Aí ela olha para fora, para a mãe que quer que ela seja freira, desconsidera o mundo interno e diz, eu vou ser freira. Vocês entendem? Aí um ego adoecido, ele não conseguiu fazer a mediação, porque ele podia dizer, mamãe, eu sei que você queria que eu fosse freira, então vamos tentar assim, ó, uma vez por semana na novena, mas freira não vai dar, né? Porque eu estou sentindo um negócio aqui dentro que não vai dar para ser freira. No máximo a novena, e uma vez por semana, dividir 2, já vai pegar sexta, sábado, domingo e não vai dar certo. Porque sexta, sábado, domingo vai vir para outra coisa. Vocês entendem ali um sujeito tentando fazer uma mediação entre o mundo interno e o mundo externo? Eu vejo as pessoas aplaudindo quem é calmo, tranquilo, e aí a sociedade diz, nossa, mas ele é tão tranquilo, tão pacífico, tão bonzinho. Aí eu digo, bom, eu tenho que ser calmo, pacífico e bonzinho. Mas eu não olhei para dentro para perguntar se cabe o calmo, pacífico e bonzinho lá dentro, porque na maioria das vezes não cabe. E aí eu teria que dizer para a sociedade, gente, eu sei que vocês estão gostando do calmo, pacífico e bonzinho, que essa é a bola da vez, mas aqui não vai rolar. Eu posso tentar dar uma segurada na hora de falar, porque minha vontade de falar essa vagabunda. Aí eu falo, minha irmã, vamos dar uma pensada. E aí eu vou dando uma segurada. Mas eu sei o que tem aqui dentro e o que tem ali fora, e vou tentando fazer uma mediação. Eu queria dar um soco na cara do fulano, aí eu digo, olha, me trata assim, que vai dar problema, porque aqui dentro tem um negócio em erupção. Quando você fala desse jeito, a minha vontade é de ter uma reação inadequada. Então sou eu mediando entre o mundo interno e o mundo externo. Esse é um ego saudável. Mas para que ele seja saudável, ele precisa observar aonde ele está, ele precisa observar o contexto, as demandas, as exigências, e olhar para dentro e reconhecer as necessidades, para que ele faça um combinado entre essas coisas. Nós nos perdemos de nós mesmos, porque o nosso olhar ficou todo para fora, e a gente nem sabe o que tem lá dentro. E a gente começa a ter sensação de que o que tem lá dentro não é muito legal. Mas como nós vivemos numa sociedade hipócrita, como nós vivemos numa sociedade de aparência, de exterioridade, o nosso olhar fica apenas lá para fora, e morremos de medo de entrar em contato com os nossos próprios conteúdos, porque temos medo de ser rejeitados, temos medo da solidão, do abandono. Então nós vamos tentar ser alguma coisa que nós não somos, desconectados do que existe dentro de nós. E por isso Jung diz, não há nada mais difícil do que suportar a si mesmo. Porque eu começo a olhar para o meu mundo interno e vejo um abismo entre quem eu sou
e o que a sociedade espera que eu seja. Mas essa sociedade que espera que eu seja desse jeito, ela também não é do jeito que ela espera que os outros sejam. Porque a gente cobra dos outros e a gente exige coisas que não são verdadeiras. Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, no 2º capítulo, ela tem um texto lindo sobre a sombra. E neste estudo sobre a sombra, ela vai dizer: o sujeito mais aplaudido é o mais aprisionado. Porque ele precisa, então, ater-se às demandas do mundo lá fora, desconectando-se das suas questões pessoais. E nós chegamos à loucura de nos culpar por sermos quem somos, por sentir o que sentimos, por falar da nossa situação. Eu lembro de uma moça espírita, de uma família extremamente rígida, e de toda a dificuldade que ela tinha de assumir a sua raiva, de assumir inveja, de assumir o medo, num movimento completamente autodestrutivo, com depressão, com enxaqueca, com várias questões graves, porque não conseguia assumir quem se é e respeitar-se por estar como se está, numa exigência de ser algo que não comporta. E disso nós temos a explicação para todos os transtornos mentais, da esquizofrenia, que seria o mais grave na área das psicoses, até os transtornos de humor, como a distimia. Todos os transtornos, eles são em consequência do sujeito não assumir quem ele é. No pânico, por exemplo, que nós temos aí no livro de O Encontro no Amor Imbatível Amor, o transtorno do pânico, ele é uma tentativa de tirar o sujeito de um lugar alto e referenciado que o sujeito se colocou. Então, quando ele faz o pânico, é como se ele fosse tomado pelo inconsciente, dizendo: vamos parar com essa palhaçada. Então as pessoas estão fazendo pânico antes de subir no palco, estão fazendo pânico quando estão no voo, quando estão indo para não sei onde. Elas não fazem pânico quando estão em casa lavando o chão. Elas fazem pânico quando estão em situações, ou nas possibilidades, ou nos pensamentos de relevo, de destaque, de exigência. Aí a gente olha para o pânico enquanto movimento do inconsciente, dizendo: para com essa palhaçada, e aceita a vida pequena e humana que nós somos. A depressão, ela não é outra coisa senão um sujeito que se revolta com a vida ou com Deus, querendo se impor, quando na verdade o psiquismo faz esse movimento para dentro de revisão. Para, você tem que rever. A vida não é como você está achando. E a ansiedade não é outra coisa senão a agonia de tentar mostrar-se mais ou melhor. Porque os medos da ansiedade, eles estão em torno do que as pessoas vão pensar, do que elas vão achar, do que vão dizer, se eu vou ter um lugar no mundo, se eu vou ser amado, se eu vou ser especial. Então todos os nossos transtornos mentais, eles decorrem da incapacidade de assumirmos a nossa condição de seres humanos. Mas qual é a minha grande questão? Que a sociedade pense isso. Tudo bem. Mas se esse pensamento tem adentrado o centro espírita, isso já não comporta. Porque a sociedade é a sociedade da hipocrisia, da aparência, a mesma sociedade que Jesus já criticava há 2000 anos atrás. Lembrem que Jesus acolheu delinquentes, prostitutas e suicidas. Ele acolheu todo tipo de gente e só combateu um tipo. Qual foi o tipo que ele combate?
hipócritas, aqueles que querem ser o que não são e que exigem dos outros aquilo que não dão. Jesus acolheu todos em sua humanidade, mas combateu aqueles que não se aceitavam irmãos. E nós temos repetido isso dentro do Centro Espírita. E a gente tem um grupo de estudo. O tema é o orgulho. E as pessoas insistem em falar e combater o orgulho do mundo. E a minha sensação é que Jesus precisava vir naquele grupo e dizer: raça de víboras, que estão falando do mundo aí, quando na verdade também somos todos orgulhosos, tão orgulhosos, a ponto de nos colocarmos no lugar de quem se acha que pode criticar os outros. Porque o grupo de estudo que eu imagino que tem a ver com quem compreendeu a proposta de Jesus, de quem compreendeu a filosofia espírita, vai dizer: gente, o tema de hoje é orgulho. Aí a gente vai ver umas situações, umas questões sobre orgulho, vai entender o funcionamento do orgulho, e as pessoas vão se reunir para falar do seu orgulho, para tomar consciência de quão orgulhosas são. E um dia uma vai dizer: sabe que agora com esse estudo eu estou percebendo que com o meu marido tem vários momentos que eu não quero pedir desculpas, e agora eu estou identificando que isso é orgulho. E aí o outro diz: nossa, mas se isso for orgulho, então o que eu faço lá com o meu chefe também deve ser orgulho. E nós teremos espaço para reconhecer quem nós somos. E depois que todos nós aceitamos que somos orgulhosos, nós vamos fazer outros estudos com essa fundamentação filosófica ou psicológica para perguntar o que há por trás do orgulho. E os nossos grupos não serão grupos para falar da sociedade, para falar das pessoas. Serão os grupos do autoencontro, porque a doutrina espírita é uma doutrina de autoencontro. E o nosso caminho tem que ser para dentro. Então que a sociedade pense assim e haja desse modo hipócrita, tudo bem. Mas nós não podemos deixar que essa cultura entre no Centro Espírita. E que alguém se sinta constrangido por falar que traiu o marido ou a esposa, por falar de uma compulsão sexual, por falar da compulsão alimentar, do vício do álcool, do cigarro, de qualquer outra coisa, porque somos todos espíritos comprometidos no mesmo barco. E não há diferença em termos de desenvolvimento moral daquele que está viciado no tabaco, daquele que está viciado no púlpito, daqueles que são aficionados pelo sexo e dos outros que são aficionados pelos cargos, porque estamos todos no mesmo barco. E não vamos criticar nem do sexo nem do cargo, porque estamos todos no mesmo barco. Então não podemos deixar que essa cultura dentro do Centro Espírita, uma cultura de hipocrisia, fingindo que somos aquilo que não somos, porque justamente por não suportar quem somos é que fazemos os vícios morais. Esse raciocínio ficou claro para vocês? É por querer ser quem nós não somos que nós vivemos os vícios morais. Então o ego, ele tem um trabalho de olhar para as demandas externas, sim, mas sem negar a realidade interna. Eu quero ser psicólogo, quero ser psicólogo clínico. Então existe um perfil do psicólogo clínico, porque se eu quiser falar, não dá para ser psicólogo clínico, vai para a terapia para falar, porque no ofício do psicólogo, ele precisa ouvir para trabalhar com as demandas daquela pessoa, e não cabe a ele ficar falando. Quem faz isso é o ego, porque leu, porque estudou, porque entendeu que naquele momento, naquele espaço, ele precisa ouvir a pessoa e trabalhar com as demandas da pessoa. E se eu quiser falar, porque eu estou sentindo falta de falar, de compartilhar das minhas angústias, eu vou para a terapia, eu vou conversar com os meus amigos, mas naquele momento não cabe. Quem faz isso é o ego. Mas querer
ser uma pessoa bem resolvida, quando na verdade eu não sou. É o ego querendo atender uma expectativa lá fora que não cabe. E então, aparentemente, eu vou ser bem resolvido, mas você é um diabo na relação das pessoas. Porque do bem resolvido, eu vou ser crítico, eu vou constranger, eu vou condenar as pessoas o tempo inteiro, de um jeito politicamente lindo. Tudo bem, você pensa assim, e cada um pensa do seu jeito, né? Mas acho que lendo um pouquinho de filosofia, você consegue entender. E se aquilo eu estou dizendo, você não presta para nada, você é um retardado, você não serve para nada, tem um mínimo de cultura, porque lendo um pouquinho de filosofia, você consegue refletir melhor o comportamento. E destruo uma pessoa, porque eu quis ser alguém que eu não sou. Pelo contrário, quando aceito as minhas fragilidades, quando aceito as minhas limitações, me torno mais fácil de me relacionar. Aí um vem falar do seu conflito, eu digo, meu Deus, só muda o tema e o endereço, mas o resto está todo mundo no mesmo funcionamento e no mesmo barco. Ao invés de julgar, eu acolho. O ego tem um papel importante, ele não tem que ser combatido. Em alguns momentos eu dizer, ei, isso aqui não cabe agora, é importante. Senão nossas relações vão deteriorando. Eu não estou gostando dessa situação, eu queria fazer uma sugestão de mudança, eu acho que a gente pode desenvolver um novo projeto, no relacionamento eu acho que a gente precisava fazer terapia, não admito que meu filho me trate dessa forma, vamos conversar. Tudo isso são ações do ego. O problema não é ter vontade, o problema é querer usar da vontade para atender as expectativas do mundo lá fora, desconsiderando as necessidades do nosso mundo interno. O passo que você pode dar, ele tem que ser medido pelo tamanho da sua perna. Não existe um passo ideal. Qual é o tamanho da nossa perna? Isso é um processo de autodescobrimento. O quanto eu posso me exigir e o que eu posso oferecer, para onde eu posso caminhar, é um direcionamento de dentro para fora, não há outro caminho. E descobrir que a nossa perna é mais curta do que a gente gostaria que fosse é constrangedor. Ainda mais quando a gente falava da perna curta do outro. E aí você tem que olhar e dizer, oh meu pai do céu, e eu falando do fulano, e a minha ainda é menorzinha. É super constrangedor. E aí você vai lembrar da frase do Jung dizendo, não há nada mais difícil do que suportar a si mesmo. Mas ao mesmo tempo que suportar a si mesmo é extremamente difícil, este é o caminho para a vivência do amor. Então, para encerrar minha fala, eu queria trazer a imagem de Francisco de Assis. Francisco de Assis é considerado, como eu disse para vocês, o espírito responsável pelo grande processo de transição que nós estamos vivendo. Em determinado momento, Frei Manseu procura Francisco e pergunta, por que Deus te escolheu? E ele não sabia responder. Se tivesse perguntado para o Mário, ia dizer, você não está vendo? Como que você tem dúvida, né? Eu sou maravilhoso. Mas perguntou para Francisco de Assis, e ele disse, eu não sei. E pôs-se a meditar. Depois de meditar, no encontro profundo consigo mesmo, então já estou de volta, reforçando a ideia do meditar, do silenciar, né? Fazendo um parênteses. Jesus em vários momentos se recolhe, em vários momentos se põe a orar. Ele já era um espírito puro, ele já vivia em plena conexão com o céu, mas mesmo assim se punha a orar. Imagina a gente que não tem conexão. Então Francisco de Assis se pôs a orar, a meditar, e encontra a resposta. Volta para Frei Manseu e diz, eu sei por que Deus me escolheu. Porque eu sou o mais sujo, o mais feio, o mais vil e o mais pecador de todos. E aí a gente fica até perturbado com uma frase dessa. Porque nós poderíamos dizer, eu sou feio, eu sou sujo, eu sou vil.
Mas são só palavras, por que a gente não se sente assim? O dia que alguém nos trata como sujo, como feio, como vil, a gente quer se vingar da pessoa, porque lá dentro a gente não aceita isso. E aí eu fiquei a pensar que Francisco de Assis podia estar falando isso fingindo, mentindo, só para se fazer de humilde, ou talvez ele tenha um nível de autodescobrimento que nós ainda não temos. O que vocês acham? Primeira opção, mentiroso, querendo se fazer de mansinho, de ovelha, pele de ovelha, quando na verdade é um lobo? Ou ele tinha uma capacidade de reconhecer-se de um jeito que nós ainda não temos? Primeira ou segunda opção? Aí eu penso, o espírito mais nobre que nós temos acesso, não é acesso, não é conhecimento, porque quem tem acesso a ele é Joana, a gente acessa a Joana e aí sabe-se lá o que acontece lá em esferas. Divaldo disse: Joana nos domingos vai se encontrar com Francisco em esferas superiores para se desfazer dos fluidos pestilenciais da terra. Olha a coisa linda que a gente é, né? Então o espírito evoluído precisa semanalmente dar uma trégua e respirar de tão sufocante que é esse negócio aqui. E a gente querendo se passar de bonito. Coisa ridícula, não é? Então, Francisco de Assis, talvez, naquele momento, quando assim se descreve, tem uma capacidade de enxergar o seu mundo interno como nós não temos ainda. Do vil, do feio e do pecador que existe dentro de nós. De um vil, de um feio, de um pecador que pode estar sob controle, mas que continua sendo vil, feio e pecador. E por me reconhecer vil, feio e pecador, eu me reconhecendo pequeno, dou espaço para que Deus se faça grande. Essa é a mesma passagem da vida de Paulo. Paulo descreve que em um momento pediu a Deus para que arrancasse, porque nele havia um espinho cravado por um anjo de Satanás. E ele pede a Deus para que tire, até que em um momento ele ouve Deus lhe dizer que não ia tirar, porque ele precisava do espinho cravado na carne, porque o espinho cravado na carne servia para que ele não se exaltasse. Olha a questão do ego, para não se achar demais. Porque quando ele se fizesse pequeno, Deus se faria grande. Mas se ele fosse grande, Deus seria pequeno na sua vida. Então os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas questões, elas servem inclusive como um preservativo para a gente não se exaltar demais. Porque se a gente se exaltar, a gente acha que a vida vai ter que ser do meu jeito, e eu vou dizer: Deus não podia ter feito isso comigo. Esse é o sujeito exaltado, que não reconheceu o seu lugar em Deus, e eu me coloco acima de Deus. Deus não podia ter feito isso comigo, como se eu fosse o gerente, o supervisor de Deus. Deus tanto podia que fez. E você dobra o teu orgulho e pergunta: Senhor, por que fez isso comigo? O que tu quer ensinar? Agora, quando a gente se exalta, a nossa oração é: Senhor, abençoa o centro espírita, abençoa o fulano. A gente não precisa, que a gente está mandando em Deus. Abençoa Beltrano, ajuda aqui e ali, tipo assim, ó, vamos passar em revista o que o senhor tem que fazer, esse, e se não faz direito, a gente mete a boca. Mas o sujeito que não se exalta, ele talvez nem peça tanto, ou nem peça, porque ele vai tentar ouvir a vontade de Deus, ao invés de querer impor sua vontade. E mais do que na oração, no sentido de pedir, ele vai agradecer pelo que tem, vai louvar ao Senhor e vai tentar silenciar o ego
para ouvir a Deus. Mas as nossas orações, elas são mais repetitórias, a gente agradece um pouco para não ficar chato, para tentar compensar. Louvor a gente não sabe o que é, porque louvor não é da dimensão do ego. Louvor é o reconhecimento da grandiosidade de Deus. A gente não sabe o que é louvar, porque a gente sabe o reconhecimento da nossa grandiosidade. E então o movimento de autodescobrimento, o suportar-se pequeno, é nos tirar egoicamente de um pedestal e fazer com que a gente reconheça a nossa pequenez, porque quando nos fizermos pequenos, Deus se fará grande. E se nos acharmos grande, Deus se fará pequeno. Aí ele escolhe Francisco, o mais sujo, o mais feio, vil e pecador de todos, porque por se reconhecer sujo, vil e pecador, silenciava a própria boca para dizer que nós precisávamos viver o Evangelho e dava voz a Jesus. Agora, quando nós achamos que entendemos, quando nós achamos que sabemos, nós não damos voz a Jesus, porque nós é que temos o que falar. Vocês entendem a diferença entre uma coisa e outra? Quanto mais eu sou capaz de reconhecer a minha pequenez, mais lugar eu dou para a palavra divina, mais lugar eu dou para a vontade de Deus, mais lugar eu dou para o Cristo na minha vida. Então, quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu preciso fazer uma escolha, quando eu tenho um desejo mais do que abrasar o meu desejo, eu preciso silenciar para ouvir o meu mundo interno, o Cristo interno, o Deus interior, para saber se aquilo vai ser bom para mim. E eu queria muito, mas eu pergunto, Deus, será que isso me cabe? E me entrego. Porque se aquilo não for o melhor, deixa que eu me viro, esse é trabalho do ego, deixa que eu me viro, deixa que eu me ajeito, porque eu não vim aqui na terra para satisfazer os meus prazeres imediatistas. Eu vim à terra como um espírito comprometido, numa oportunidade única de desenvolvimento. Então nós vamos aprendendo a suportar quem nós somos. E quanto mais formos capazes de suportar a nossa pequenez, quanto mais formos capazes de simbolicamente nos dobrar ao chão, nos curvando a Deus, mais Ele se fará presente na nossa vida. Olha que coisa linda! A gente achou que tinha que ir para o alto, que tinha que ir se despindo dos vícios, dos pecados, para ir para encontrar Jesus. E o Espiritismo nos ensinou um outro caminho. Não é para o alto que você tem que ir, porque o alto é o desejo do ego, do orgulho, da arrogância, é para dentro. E quanto mais para dentro você for, mais você vai reconhecer a tua pequenez, a tua insignificância, como um grãozinho de areia no meio do deserto. E perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá: hoje existem menos pobres na rua do que quando a senhora começou a trabalhar? Ela diz: ah, meu filho, não contamos antes de começar a trabalhar, e não temos como parar o nosso trabalho para contar quantos pobres há na rua hoje. Mas uma coisa eu te dou certeza: todos os que morreram em nossos braços morreram em paz e com dignidade. Reconhecemos assim o nosso trabalho como uma gota no oceano, tendo a certeza de que o oceano não seria o mesmo sem essa gota. Olha que coisa linda! É só uma gota, e vai continuar existindo o oceano sem essa gota, porque nós somos insignificantes, mas o oceano não será o mesmo sem essa gota. É o equilíbrio da insignificância que nós somos, porque se hoje nós morrermos, daqui a alguns anos a vida continua normalmente, como se nada tivesse acontecido. Algumas pessoas vão lembrar, algumas vão sentir, mas na outra encarnação não faz diferença nenhuma para o mundo a nossa presença. Mas eu posso aproveitar dessa oportunidade.
como a possibilidade de um encontro com o divino. Eu posso viver essa experiência como algo marcante e profundamente significado, não para o mundo lá fora, mas para o meu processo evolutivo. Não para o aplauso ou para o reconhecimento externo, mas para o encontro com a verdade que existe dentro de mim. Mas este processo é somente para os homens corajosos. Olhar para dentro exige muita coragem, exige abrir mão do aplauso, exige ter que suportar a crítica, a condenação, a avaliação, o julgamento dos demais. Olhar para dentro exige muita coragem, suportar e aceitar quem nós somos. Joana de Angelis diz, é como um verdadeiro parto, impondo coragem aos homens. Mas nós lembramos de Jesus ao dizer: aquele que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não estamos mais falando das verdades dos livros, nós estamos falando da verdade de quem nós somos, da verdade que habita dentro de nós. E quando tivermos a coragem de conhecer as nossas verdades, nós estaremos libertos das amarras do ego, nós estaremos libertos de nós mesmos e começaremos a sentir o que é felicidade. Deixo aqui o meu agradecimento, porque de minha parte foram dias muito agradáveis de estar com vocês. Agradeço o convite na pessoa da Isabel, insistiu tanto até que a gente conseguisse conciliar essa data, e dizer que os levo no meu coração. Obrigado. Queremos agradecer a preciosa contribuição que o Marco trouxe, o conhecimento e as oportunidades de reflexão que aqui foram geradas. E aproveitar e convidar também a todos que hoje à tarde ainda teremos mais Marco então, lá na nossa casa, a partir das 16 horas até as 18h30, num diálogo fraterno com os trabalhadores da casa, do atendimento fraterno, e aí vamos ter uma conversa informal com o Marco. E os grupos do Consolador prosseguem hoje normalmente também, no horário das 17 às 18h30. E feito este agradecimento, a gente chama a equipe, a diretoria de infância, para fazer aqui o evento cultural e o encerramento do nosso encontro. Ficamos aí então com a diretoria da infância para fazer esse encerramento. Agradecemos a presença de todos e continuaremos à tarde com o nosso evento e a nossa continuação durante a semana da nossa segunda jornada de ciclo de palestras no CEDUS. Bom dia ainda, boa tarde, meio-dia. Vamos ficar aqui com a infância.